Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Eu me chamo Celso Lucas e eu sou o professor de ciências de vocês. Eu gostaria, inicialmente, de recapitular algumas coisas que já foram vistas, certo? Eu estou falando aqui com o sétimo ano. O assunto da aula de hoje, gente, vocês podem estudar no capítulo 1 do livro de vocês, certo? Então, a gente começou estudando sobre agropecuária, o agronegócio e a agroecologia, a importância e as principais características de cada um. O agronegócio é ligado a agrotóxico, morte, exploração e o capital, sempre visando o lucro e o dinheiro, certo? E o retorno financeiro. Já a agroecologia vai visar principalmente a sustentabilidade, a perspectiva de que não adianta você explorar um determinado material, um determinado bem, visando apenas o lucro, porque uma hora aquilo vai acabar. Na segunda aula, a gente estudou um pouco sobre o reino animal, certo? Que é chamada de zoologia geral. A gente viu as principais características dos animais, que eles são multicelulares, ou seja, possuem várias células, e a grande maioria deles possuem vários tecidos, certo? Com exceção isso mesmo, dos poríferos, que só possuem um tipo de tecido. A gente viu todos os grupos de animais, os conceitos básicos de cada um e suas principais características. Vamos repetir um pouco? Qual era o primeiro grupo de animal? Porífero, depois veio os quinidários, depois vieram os plateumintos, depois os nemateumintos, depois os artrópodas, que é o grupo dos insetos, crustáceos e aranhas, certo? Depois vieram os equinodermatos, que são estrelas do mar, bolacha do mar, ouriço do mar. E depois, esse primeiro grupo que eu falei é chamado de invertebrado, que é um grupo mais basal, mais primitivo. Depois desses invertebrados vieram os vertebrados, que nós, seres humanos, estamos inclusos. E são 5 grupos: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os seres humanos, certo? E na aula de hoje, professor, o que é que a gente vai aprender? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre máquinas e trabalho, certo? Mas o que é trabalho? Primeiramente, trabalho vai ser toda a atividade realizada que causa, que vai causar e vai usar, vai causar, vai gerar e vai utilizar uma energia para atingir um fim, certo? A principal característica do trabalho é a utilização da força que vai gerar um deslocamento. Sempre quando a gente tiver força em deslocamento, a gente vai estar falando de trabalho, certo? Mas vamos falar um pouco mais sobre o trabalho. O trabalho vai ser quando uma força é exercida sobre algum objeto e consegue pará-lo ou movimentá-lo. Ou seja, sempre trabalho vai ser quando uma força é exercida sobre um objeto, e ela vai conseguir parar esse objeto ou movimentá-lo, certo? Se a gente parar algo, a gente também está exercendo força sobre isso. Se a gente movimentar, a gente também vai estar exercendo força. Mas, professor, quando eu seguro algo por muito tempo, por exemplo, eu estou segurando esse piloto por muito tempo, eu estou realizando o trabalho? Não está realizando o trabalho, porque a principal característica do trabalho vai ser o deslocamento. Se não existe deslocamento, não existe trabalho. Ou deslocamento, ou parada do deslocamento, certo? Você vai estar realizando o trabalho quando você movimenta algo, ou quando você para esse movimento gerado, certo?
Quando a força não desloca quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho, certo? Não se esqueçam disso, eu vou repetir. Quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Outra situação, quer ver? Se você pegar uma pedra gigante e botar força para empurrar, essa força sua está sendo toda dissipada nessa pedra gigante. Você em nenhum momento está realizando trabalho, certo? Por quê? Para existir trabalho, precisa ter o quê? Isso mesmo, deslocamento. Nós, enquanto humanidade, sempre procuramos reduzir a força de trabalho. Certo? Como assim, professor? Redução de força de trabalho. Certo? Como assim, professor? Redução de força de trabalho. Então, o que é que vai ser a redução da força do trabalho? Basicamente vai ser algumas atividades, a gente tinha gastava-se um tempo muito grande para realizar determinadas atividades, como por exemplo, mover alimento de um local para o outro. A gente gastava bastante tempo para poder realizar determinadas atividades, como por exemplo a agricultura. Vocês já pensaram o trabalho que dava para você, às vezes, por exemplo, em plantação de soja, colhendo plantação por plantação, mesmo que fosse muita gente, era um trabalho muito desgastante. Por quê? Digamos que a gente tem uma plantação de 1 hectare, que é uma área enorme. Não se tem como pagar 100 pessoas para trabalhar. Às vezes se botava 20, 30, 50 pessoas trabalhando no hectare para colher a soja, arroz, por exemplo, tomate, etc. Um por um é muito trabalhoso, certo? Esse mecanismo mecânico de pegar frutas e verduras, por exemplo, só existe em pés, por exemplo, pé de manga, pé de cajá, por exemplo. Aí a gente tem pessoas que vão lá e pegam os frutos em si, certo? Porque são frutos que você pode pegar vários no mesmo pé de forma rápida. Então não precisa de uma área tão grande para plantar esses frutos, certo? Mas os outros, que são unidade, por exemplo, como as raízes, como uma batata inglesa, por exemplo, você precisa pegar uma por uma, certo? E o ser humano, através do tempo, ele conseguiu reduzir a força do trabalho através de várias coisas. Da roda. A roda facilitou muito a nossa vida enquanto ser humano. Por quê? Antigamente, lá, os homens das cavernas, eles, por exemplo, matavam um mamute e precisavam 3, 4, 5 homens para poder levar esse mamute até as cavernas. E quando a gente criou roda, não. Fizeram um carrinho de mão, botavam o animal em cima e uma ou duas pessoas conseguiam levar esse animal por várias distâncias, certo? A gente também criou a alavanca. A alavanca, ela vai ser extremamente útil para várias coisas. Se sua mão, por exemplo, cai em cima de uma pedra, você pode pegar uma alavanca e subir essa pedra sem necessariamente ter a força para aguentar essa pedra. Por quê? A alavanca geralmente é feita de material muito resistente. Você botou e levantou aquele material, certo? Outro material de grande importância foram as engrenagens. Certo? Como assim as engrenagens? Com uma bicicleta, várias rodas e alavancas nela, certo? Rodando essas rodas e gerando muita força. As engrenagens são isso, também facilita muito o trabalho. Por quê?
Por exemplo, na bicicleta, você bota um pouco de força e você já consegue movimentar duas rodas ao mesmo tempo sobre a resistência da pista. Coisa que normalmente você teria muita dificuldade, certo? Você teria que botar muita força. A gente já viu o que é trabalho e agora a gente vai ver o que são máquinas, certo? Ó, máquinas. O que são máquinas, professor? Então, as máquinas vão ser qualquer objeto capaz de transformar uma energia em outra, certo? Repetindo, uma máquina vai ser qualquer objeto, certo? Capaz de transformar uma energia em outra. Lembrando que vocês têm que copiar tudo que eu estou botando aqui no quadro, certo? E dessa forma, as máquinas elas vão poder fazer duas coisas. Elas vão poder mudar a direção da força e potencializar ou amplificar, são sinônimos aqui, a energia. Certo? Ou seja, as máquinas vão poder fazer essas duas coisas. Ou vão mudar a direção do percurso que a energia do trabalho está percorrendo, certo? Como moinhos, por exemplo, de água. A água está passando por uma direção e ela vai pegar essa energia e vai transformar em energia elétrica, por exemplo. Ela vai mudar a direção que a energia está tomando. Ou ela vai amplificar essa energia. Você tem, por exemplo, o vento. O vento em si, a gente poderia extrair pouca coisa, mas a gente tem campos inteiros para se tirar energia eólica, que é energia proveniente do ar, do vento, literalmente. O vento passa e é capaz de girar como se fossem grandes ventiladores e a gente extrai essa energia desse vento, certo? O Brasil é um dos principais produtores de energia eólica do mundo, certo? E em vários períodos do ano a gente tem um pico de produção de energia eólica, como por exemplo, dezembro e janeiro, são 3 meses, novembro, dezembro e janeiro. E, advento disso, dessa grande produção de energia eólica, consequentemente a gente tem uma baixa no preço da energia. Por quê? Acredito que vocês já aprenderam lá em oficina de negócio a questão de oferta e de demanda. Quando você tem uma oferta, mas você tem pouca demanda, a oferta está alta, mas as pessoas que precisam desse produto tá pouca. Então, o preço dessa oferta é barata. Já quando é o inverso, quando você tem uma grande procura, uma grande demanda e pouco produto, esse produto tende a ficar um pouco mais caro, porque muita gente está procurando. E o que é que significa na energia? Quando a gente tem um aumento de energia que é mais barata e é mais fácil de você extrair, como energia eólica, a gente tende a fazer com que a energia que a gente consome em casa, a conta lá da CELP, ela fique mais barata, porque a gente teve um boom de energia eólica, que é uma energia barata, simples e limpa, fácil de se produzir. Mas quando a gente tem pouco vento, pouca água disponível, pouca energia, a energia ela tende a aumentar de preço. Por quê? A demanda atrás dessa energia está muito alta e a gente tem pouco produto, então a gente precisa produzir mais, gastar mais para produzir energia. Então a gente converte esse valor
no bolso do consumidor, certo? Outro grande exemplo são máquinas de moinho. Máquinas de moinho de água ou de vento também, certo? Como eu tinha falado. E as máquinas, elas têm uma característica muito importante. As máquinas vão, anotem aí, certo? Superar nosso limite humano, certo? As máquinas vão ter essa característica de poder superar nosso limite humano. Como assim, professor? Parem para pensar. O ser humano seria capaz de manualmente, de sozinho, produzir centenas e centenas de quilowatts de uma quantidade enorme de energia, por exemplo, como energia elétrica, a partir de diversas fontes, não teria como. O ser humano teria como correr grandes distâncias, como, por exemplo, de um país para o outro, um avião, por exemplo, é uma máquina. Então, nossos limites humanos, eles são superados através da máquina. E essas máquinas são criadas e são desenvolvidas a partir de pessoas que se atém a ligar às questões da ciência e da tecnologia, certo? Então, a gente deve muito a essas pessoas que se dedicaram a vida toda para pesquisar, para estudar, para aprimorar esses equipamentos, como, por exemplo, o celular, e a gente utiliza hoje quase que diariamente, certo? Existem dois tipos de máquinas, certo? O primeiro tipo vão ser as máquinas simples, certo? O que são máquinas simples? Pode ser uma única peça capaz de alterar a força, certo? Máquina simples vai ser uma única peça capaz de alterar a força. A gente tem vários exemplos. Mas a gente volta a falar um pouco sobre máquinas simples e máquinas complexas um pouco no fim da aula, certo? Mas guardem esse conceito que máquina simples é a única peça que pode alterar a força. A gente agora vai ver a relação entre força e deslocamento. Certo? Força e deslocamento. Por que força e deslocamento? Porque não existe força sem o deslocamento. Certo? E quando a gente tem uma relação direta entre força e deslocamento, a gente vai ter o quê? Exatamente, a gente vai ter trabalho. Mas vocês sabiam que tem como calcular a, a força utilizada? Sim. Calcular. Certo? A força e o deslocamento eles podem ser calculados. Uma fórmula assim. O trabalho ele vai ser igual a força vezes o deslocamento. Anotem aí, deixa eu fazer maior essa forma. Esse símbolo aqui é uma letra grega referente ao trabalho, certo? Vai ser igual a força vezes o deslocamento, certo?
A gente tem aqui força, deixa eu meter aqui na primeira letra, trabalho, certo? Aqui na segunda letra de F, tem força, e aqui no D, deslocamento, certo? Ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento, certo? Deixa eu copiar aí no quadro, certo? Essa fórmula Griffin, chamei bastante atenção porque é uma fórmula muito importante. E a gente vai fazer o primeiro exercício com essa fórmula aqui. Vou deixar a fórmula aqui de lado para vocês não esquecerem. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, certo? Se a gente pegar, por exemplo, sempre quando vocês forem resolver questões assim, por fórmula, é importante que vocês peguem essa fórmula e vocês destrinjem aqui. Como assim? Pegar cada característica, o trabalho, a força e o deslocamento, para vocês saberem quem é que a questão está pedindo. Ó, se a gente tem um trabalho de 1 kJ e uma distância de 100 metros, a gente quer saber a força exercida na relação do trabalho vezes a distância, certo? Mas antes disso, se atente ao seguinte fator: as unidades de medidas de cada componente desse na fórmula, certo? A força ela vai ser em Newton, e toda a força vai ser calculada em Newton, certo? A força é calculada em Newton, o trabalho em Joule e a distância em metros, certo? Então, basicamente, a gente tem Joule versus Newton versus metro. Por quê? Joule é a quantidade de trabalho, que significa exatamente a força que você colocou vezes a distância que você percorreu, certo? 1 kJ é igual a 1000 joules, certo? Então, se a fórmula é trabalho igual a força vezes a distância, quem é que a gente quer achar? Exatamente, a força. Um conceito de matemática que vocês precisam lembrar agora é que quem está aqui multiplicando passa para lá o quê? Isso mesmo, dividindo. Quem está aqui multiplicando passa para lá dividindo. Ó, então eu vou ter força igual a distância sobre trabalho, certo? Quando a gente quer achar, se a gente quiser achar o trabalho, a gente utiliza essa primeira fórmula, que é trabalho igual a força vezes a distância. Já se a gente quiser achar a força, a gente utiliza força é igual ao trabalho sobre a distância, certo? E agora a gente vai substituir. A gente vai ter força é igual a 1000 joules sobre 100 newtons. É super fácil de vocês fazerem isso. 1000 sobre 100 com 2 zeros, certo? Ficou quanto? 10 sobre 1. O 1 não existe, então a resposta é 10 newtons. Por quê? Joules sobre metros, joules sobre metros é igual a newton.
Outra forma de vocês resolverem é, se você sabe que trabalho é Joule, força é Newton e distância em metros, você vai se perguntar, quem eu não usei aqui? Aí quem você não usou? Porque aqui a gente usou nessa questão, a gente usou Joule e usou metros. Então só sobra Newton. Então Newton vai ser a unidade de medida utilizada na resposta. Certo? E também é relacionado com a pergunta. Se você tem uma pergunta de força, a unidade de força é Newton, então Newton vai ser a unidade de medida utilizada aqui nesse caso, certo? Aqui, voltando com o segundo exercício, da mesma forma. Ó, trabalho, força e distância. Trabalho é igual a força vezes a distância. Repita aí. Trabalho é igual a força vezes a distância. Aqui na segunda questão, a gente vai ter um trabalho de 100 joules, uma força de 100 newtons e a distância a gente quer saber. Essa fórmula aqui, trabalho igual a força vezes a distância, que é que você acha que você isola? Que é a distância, certo? Quem está de um lado multiplicando, exatamente, passa para o outro dividindo. Então a gente vai ter para achar a distância. Distância igual a trabalho sobre força. Certo? Repetindo aqui, a fórmula é trabalho igual a força vezes a distância. Se eu quiser achar a distância, você isolou a distância e colocou. Quem está do lado multiplicando passa para o outro dividindo. Então você vai botar distância igual a trabalho sobre força. Se a gente for substituir aqui, vai ficar mais ou menos assim. Distância que a gente quer achar sobre 100 joules e 100 newtons. A resposta vai dar 1. E qual unidade de medida eu boto aqui? É só a gente vir para cá. Ó. Em trabalho, você usa joule, força newton e distância métrica. Aqui eu já tenho joule, então eu tirei. E aqui eu já tenho newton, então eu tirei. Sobra aqui metros. Então vai ser 1 metro de distância que você percorreu para fazer um trabalho de 100 joules e 100 newtons, em uma força de 100 newtons. Certo, gente? Obrigado pela aula e até a próxima.